E aí, pessoal? Hoje eu estou aqui para olhar com vocês a prova que aconteceu nesse final de semana da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Eu vou fazer dois vídeos separados com a prova de educação de nível superior e a prova de nível de ensino médio. Para quem não me conhece ainda, eu sou Andresa Caetano, eu sou licenciada em português, sou bacharela em grego antigo, sou mestre também em estudos clássicos, também no grego antigo. Já dei aula de latim, de linguística comparada, todas as áreas de literatura, diversas áreas aí, todas relacionadas com a letras, com a língua portuguesa. Com a língua portuguesa também. Bom, nesse vídeo a gente vai passar pela prova de analista educacional, o técnico administrativo, que é uma prova de nível superior. Eu estou analisando a prova tipo 1, a prova branca, foi aplicada no dia 29 agora, do 10, né? Nesse último domingo, no turno da tarde. E também, no finalzinho, depois de passar pelas questões de português, também vou dar uma olhadinha na proposta de redação e como que essa proposta de redação poderia ter sido desenvolvida. Sem demorar e sem enrolar, vamos para o vídeo? Então, a gente está aqui com a prova de analista educacional, o técnico administrativo de nível superior. E vamos ver se tem algum problema aí nessa prova de português, como eu acho que foi o caso das provas da semana anterior, né? Na questão número 1, a gente tem aí, assinale a frase em que não está presente qualquer marca do emissor. Na letra A, a gente tem, a paciência é a mais heróica das virtudes, justamente por não ter nenhuma aparência heróica. Letra B, dizer a verdade sem acreditar nela deveria ser considerado desonesto. Letra C, este é o meu conselho, se você insiste em emagrecer. Coma quanto quiser, mas não engula. E letra D, o serviço de meteorologia informa que haverá chuva forte amanhã. Bom, essa letra D, para mim, o emissor está bastante. A presença, né? Onde não existe a marca do emissor, e para mim está bastante claro na letra D, até porque a letra D já começa falando que é o serviço de meteorologia que está trazendo a informação. Então, na letra A, a gente tem aí o verbo no presente e o justamente tem uma percepção aí de opinião, uma demonstração de opinião do emissor da mensagem. Quando a gente fala emissor, a gente está falando emissor da mensagem, né? A gente tem a mensagem em si, a gente tem o emissor, a gente tem o receptor, todas as partes que integram aí a comunicação. Na letra B, a gente tem aí, deveria ser considerado desonesto, esse deveria ser também está insinuando aí a voz do emissor e a percepção do emissor a respeito de uma determinada opinião. E na letra C, que eu acho que a voz do emissor está mais evidente, porque ele fala aí, este é o meu conselho, né? O pronome possessivo aí deixa bem clara essa voz do emissor. Mas a questão está pedindo para mostrar onde não existe qualquer marca do emissor. E aí, nesse caso, realmente é a letra D, que está mostrando aí que o serviço de meteorologia trouxe aí determinada informação. No número 2, a gente teve, nas frases a seguir, alguns termos foram substituídos. Assinale a opção em que ocorreu uma substituição a fim de dar um caráter pejorativo à frase, hein? Para caráter pejorativo. Geralmente, as questões que trazem essa ideia do caráter pejorativo, né, da sensação de algo ter aí esse valor pejorativo, geralmente elas são polêmicas, mas essa questão especialmente eu não achei nem um pouco polêmica, achei essa questão bastante simples também. Na letra A, a gente tem fica orgulhoso com o conhecimento, ficar orgulhoso com o conhecimento é ficar cego com a luz. E aí está substituindo, na verdade, o conhecimento por saber. Ficar orgulhoso com o saber é ficar cego com a luz. E aí essa substituição não teve nenhum caráter pejorativo, né? A substituição de saber por conhecimento. Não tem nenhuma redução de valor, né? Com relação entre conhecimento e saber. A tristeza é um muro entre dois jardins na letra B, um muro sendo substituído por uma separação. Também não teve aí uma mudança, uma negação, uma diminuição do valor desse muro, né? Muro enquanto separação. É só uma substituição sinonímica, não teve nenhuma alteração mesmo de significado. E nem tornou esse muro aí menos importante, né? Porque isso é que é a ideia do pejorativo. Geralmente, esses exercícios que falam de valor pejorativo, eles causam mais confusão quando eles trazem o diminutivo. E aí o diminutivo, ele muitas vezes pode provocar realmente alguma confusão com relação a ser pejorativo ou não ser pejorativo. Na letra C a gente tem quem canta seus males espanta. E esse espanta está sendo substituído por afasta. E aí também não teve nenhuma alteração, não tornou o verbo espantar menos importante do que afastar, né? E na letra D a gente tem a ambição. Faz mais escravos fiéis do que a necessidade. E aí a substituição seria do termo ambição pelo termo ganância. E aí sim a gente tem uma relação pejorativa, porque a palavra ganância, ela tem um sentido, a palavra ambição, ela pode ter um sentido tanto positivo quanto um sentido mais negativo, dependendo do contexto. E aí a palavra ganância, por outro lado, ela geralmente tem esse sentido negativo,
Quando a gente substitui aí a palavra ambição pela palavra ganância, a gente já tem aí mais essa ideia negativa da ambição. A ambição voltada já para essa questão da ganância, né? Lembrando que a ambição, a gente pode pensar na ambição em termos de uma pessoa querer mais coisas da vida, sem que isso seja negativo, né? Da pessoa almejar outras coisas na vida sem que isso traga nada de negativo. Mas a ganância já tem em si esse sentido negativo. Então, a resposta aí, a letra D, no número 2 para mim também está super tranquilo. O exercício número 3 dizia: as opções a seguir apresentam parônimos, palavras com semelhança formal, quer dizer, têm a mesma forma, elas são semelhantes na escrita, mas que têm significados diferentes, né? Então, a gente tem que apresentar a opção que não apresenta parônimos, quer dizer, que as duas palavras vão ter o mesmo significado. Então, a gente tem aí na letra A, também não achei essa questão, assim, essa questão complicada, era a questão de realmente conhecer parônimos, né, de vocabulário, uma questão de enriquecimento vocabular. E a gente tem letra A, infarto e infarto, que não tem realmente essa diferença. A gente tem previdência e providência, que tem aí a diferença, né, de previdência ser algum tipo de reserva financeira, alguma espécie de reserva financeira, e a providência, que é a determinação de tomar uma ação voltada para o futuro ou voltada para resolver algum tipo de problema, sempre pensando aí nessa questão de uma ação voltada para o futuro, né, tomar uma providência. A letra C está falando de soar e suar, então soar é de som, né? Tem relação com o som, e suar tem relação com o suor. Então, é muito natural, é um tipo de confusão natural. As pessoas, é bem natural, coloquialmente, as pessoas falam, ai, tô suando muito, nossa, ela soa demais. Ela não soa, né? Ela sua, porque tem relação com o suor, e se escreve com U. E soar é tipo o sino soa, né? É o som. Soar tem relação com o som. E na letra D a gente tem retificar e ratificar. Retificar significa, tem aí uma associação com corrigir, consertar alguma coisa, e ratificar tem a ideia de confirmar alguma coisa, de reiterar alguma coisa. Tá? Então, não achei também essa questão complicada, porque, na verdade, muita gente fica perguntando, dá para entrar com recurso em tal questão? E muitas vezes não dá para entrar com recurso mesmo, não tem como entrar com recurso em determinadas questões, né? As opções a seguir, no número 4, já as opções a seguir apresentam frases de Machado de Assis, em que os termos sublinhados pertencem à mesma família de palavras, à exceção de uma. E aqui a gente entra numa outra questão que eu acho bem complicada e bem cara de FGV, né? Porque essa questão de família de palavras, eu achei na prova da semana anterior, e tá no outro vídeo também, eu achei essa questão aí, caiu uma questão também falando da família de palavras, e eu achei aquela questão bem duvidosa, no mínimo. Agora, essa daqui eu não achei tão duvidosa assim, não. Apesar de eu achar, assim, estranho, no mínimo estranho, que essas questões sejam colocadas, porque são questões, quando a gente fala de família, de palavras, a gente está falando de origem etimológica. E, às vezes, são situações que não dá nem para perceber na diferença entre as palavras, né? Por exemplo, aqui a gente vê edição e editor na letra A, né? As duas palavras aí que estão grifadas como sendo da mesma família. A gente vê edição e editor, e como a gente não tem um radical marcado, né? Porque quando a gente fala de família, de palavras, a gente está falando que tem um radical que carrega o significado das palavras. E aí, nesse caso, a gente tem essas duas palavras, e essas duas palavras foram originadas do latim de editio, do latim. Esse T aí, do radical, que está em editor, né? Esse T, ele foi palatalizado na palavra edição, mas as duas palavras têm a mesma origem. Eu acho que esse tipo de exercício é um exercício, assim, que me parece que é justamente para as pessoas não acertarem, porque mesmo quando uma pessoa está se preparando para um concurso, está estudando, mesmo quando as pessoas se dedicam, é um tipo de conhecimento muito profundo da língua que tem relação com a língua latina. Né? As pessoas não ficam estudando a etimologia das palavras para conhecer essas famílias linguísticas. Então, eu acho que esse tipo de exercício, na minha opinião, né? E é claro que outras pessoas podem considerar, pensar diferente de mim, mas para mim, eu acho esse tipo de exercício em um concurso, em qualquer tipo de concurso, eu acho que é exagerado, porque em nenhum concurso é cobrado que as pessoas estudem latim, né? Então eu acho complicado, realmente. Na letra B, que é a resposta correta, a gente tem as duas palavras aí que estão grifadas, que é luz e iluminará. E aí, na verdade, eu acho que todo mundo deve pensar de imediato, aí eu vejo a letra A, como uma questão distratora, né? Como as duas palavras, apesar de terem saído, né, terem surgido a partir de um mesmo radical, essas duas palavras, elas ali, hoje, graficamente, elas têm letras diferentes aí, compondo esse radical por causa do processo de palatalização. Mas na letra B, as pessoas elas relacionam luz com iluminar naturalmente. O que acontece é que a palavra luz ela é originada do termo latino lux e iluminará é originado de illuminare, que tem relação com uma outra palavra que é lumen. E existe que também significa luz, na verdade, lumen também significa luz, mas
na verdade, as duas palavras têm nuances diferentes, lux e lumen, tinham nuances diferentes de ter uma luz própria ou não, tá? Então, acho desleal, na verdade, esse tipo de exercício. Mas a resposta está correta e, para mim, nesse exercício, ela é realmente inquestionável em termos do que está se pedindo, né? Que é palavras que não pertencem à mesma família. A letra C está falando de fim e findar. A gente tem aí um processo de derivação na letra C e na letra D, um processo de derivação que está bastante evidente e que não é difícil de identificar nem na língua portuguesa. Então, essa questão, ela também não vejo nenhum problema, não acho que tem como questionar, mas também não considero que seja um tipo de questão leal em um concurso público. Né? Só uma questão mesmo de, peraí, todo mundo vai ter que estudar agora latim para conseguir fazer uma questão dessa da FGV, né? Bom, se você está gostando do vídeo, já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, ok? Questão número 5. Assinale a frase em que não ocorre traço de reificação do ser humano. E aí, o próprio exercício já está explicando o que é essa reificação, né? O tratamento do ser humano como uma coisa. É como se fosse, na verdade, uma oposição da personificação, que é quando a gente transforma um ser inanimado, traz para um ser inanimado características animadas. Então, aqui a gente está querendo saber onde não ocorre esses traços de reificação. E a letra A também não vi nenhum problema nessa questão. Andava arrastando as sandálias pelo chão. Aí só o verbo andava já está mostrando que é realmente uma pessoa, né? Bom, pode ser só o termo andava poderia ser também um animal. Mas aqui também, claro, andava arrastando as sandálias pelo chão. Então também, claro, que é uma pessoa e está mostrando uma ação humana para uma pessoa. Então não ocorre esse traço de reificação, tá? Aí na letra B tem aquela ligação amorosa já era uma página virada. Primeiro que a gente tem aí como sujeito a ligação amorosa, que não é um sujeito humano. E aí a gente tem uma página virada, né? A gente tem aí essa construção aí meio metafórica, tem aí esse processo de metáfora com uma página virada, como se uma ação humana pudesse se transformar em um livro, né? Virar a página de um livro é algo que não é humano. Então tem essa relação aí. Na letra C a gente tem com a morte do pai, ficou desconectado do mundo. Esse desconectado, na verdade, tem relação aí com as tecnologias hoje em dia, então traz aí essa sensação de desumanização. Desumanização não no sentido bom, acho que deu para entender o que eu quis dizer. Quer dizer, eu tirei aí uma característica humana, eu trouxe uma característica que é uma característica tecnológica para uma pessoa. Então aí tem essa desconexão também. Eu enxerguei desse jeito, pelo menos. Na letra D a gente tem os escravos viajavam empilhados nos porões dos navios, empilhados, né, como se fossem caixas. Então trouxe também uma característica para seres humanos que não deveria ser dada, pelo menos, para seres humanos. Então também não vi nenhum tipo de problema nessa questão, achei uma questão bem tranquila, achei essa questão, na verdade, assim, quase de graça. Para mim, essa questão número 5 é aquele tipo de questão que eu falo assim, quando você vê uma que eu falo com quem me acompanha nos grupos de estudo, né? Quando você encontrar uma questão que ela tá parecendo, nossa, essa questão tá parecendo fácil, agradece e parte pro abraço, porque tem umas que são fáceis mesmo. A questão número 6. Em muitas frases, há a presença de termos preposicionados. Assinale a frase em que a substituição do termo sublinhado por uma só palavra foi feita de forma adequada, mantendo o sentido original da frase. Então, a gente tem aí o termo preposicionado substituído de forma adequada, mantendo o sentido original. A gente tem na letra A, na abastança, é possível compreender as lutas da miséria. É impossível compreender as lutas da miséria. Na abastança, é impossível que se compreendam as lutas miseráveis. E aí, quando a gente fala as lutas da miséria e as lutas miseráveis, a gente tem realmente uma alteração de sentido. E aí teve uma alteração de sentido, que é diferente. Lutas da miséria e as lutas miseráveis. Quer dizer que as lutas em si sejam miseráveis. Tem essa alteração de sentido aí. Letra B. O dinheiro que compra o pão dos pobres comprou antes o divertimento dos abastados. O dinheiro que compra o pão dos pobres comprou antes o divertimento abastado. Mesma situação que aconteceu na letra A. Falar o divertimento dos abastados, quer dizer, o divertimento, se eu quiser usar aí um sinônimo até para poder entender melhor essa diferença de sentido, né? Porque tem gente que tem realmente dificuldade de perceber essa alteração de sentido. Então, vamos pensar, o divertimento dos ricos. E aí, o divertimento rico, quer dizer, teve essa alteração de sentido aí, que me parece que até não é muito difícil de perceber. Mas tem gente que tem dificuldade com essas interpretações aí, tá? A letra C. Penso que o homem gordo não faz revolução. O abdômen é naturalmente amigo da ordem. O estômago pode destruir um império, mas há de ser antes do jantar. O abdômen é naturalmente amigo ordenado. Ser amigo da ordem é a mesma coisa que ser amigo ordenado. E eu vou confessar que na hora que eu fui fazer essa prova,
eu nem li essa oração toda, só peguei a oração. O abdômen é naturalmente amigo da ordem, e aí depois a substituição. O abdômen é naturalmente amigo ordenado. Então, ser amigo da ordem é diferente de ser um amigo ordenado. Ser amigo da ordem indica alguém que gosta da ordem, alguém que se guia a partir de uma determinada ordem. Na letra D, a gente tem aí, é uma coisa santa a democracia, não a democracia do papel e da palavra. É uma coisa santa a democracia, não a democracia do papel e a democracia verbal. Aqui a gente tem uma substituição perfeita, porque da palavra é a mesma coisa que verbal, sem nenhuma alteração de sentido. Bom, da palavra, não necessariamente precisa ser verbal. Mas a gente teve uma contraposição antes também, né? A democracia do papel, ou seja, da palavra escrita e da palavra, aí já está trazendo esse sentido aí de oralidade, e aí o verbal se encaixa perfeitamente, sem nenhuma dificuldade, e mantendo o sentido original. Eu não vi também problema nesse exercício, não tem nada questionável nesse exercício, na minha opinião. E aí a gente chega nesse exercício número 7, que para mim é um exercício aí que me deu uma sensação ruim, minimamente isso. E ela diz assim: em muitas frases, a presença de termos que equivalem a orações. Isso daqui está falando da transformação, da passagem dos termos, da análise sintática de período simples, dos termos da oração, para uma análise subordinada, né? Para uma outra, construir esses termos da oração em uma oração completa. Então é isso que está falando. Assinale a frase em que a substituição do termo sublinhado por uma oração equivalente foi feita de forma adequada, mantendo-se o sentido original da frase. Aí nós temos na letra A: na abastança, é impossível compreender as lutas da miséria. Aliás, essa mesma oração já foi usada pela FGV mesmo, em uma outra prova, se não me engano, de 2022, eu acho. Então, na abastança, é impossível compreender as lutas da miséria. Na abastança, é impossível que se compreendam as lutas dos que estão em situação miserável. Aí tem uma transformação, que não é uma transformação adequada, na verdade. E o que acontece aqui? Da miséria, em termos de análise sintática, né, dos termos, análise dos termos da oração, da miséria é um adjunto adnominal. E a mesma coisa vai acontecer lá com dos abastados e dos pobres. Então, nessas três opções, a gente tem um adjunto adnominal. Em muitas situações, o adjunto adnominal ele vai ser transformado, em termos de transformação para alguma oração equivalente, ele vai ser transformado em uma oração subordinada adjetiva. E aí o que acontece? Que em muitas situações, essa transformação acaba se tornando assim, impossível. E muitas vezes é natural, para fazer essa transformação, que a palavra acabe sendo repetida. Então, as lutas da miséria, aqui nesse caso, a transformação ficaria até impossível. As lutas dos que são miseráveis, poderia ser algo assim, mas eu acho que teria uma mudança de sentido aí. Então, essa transformação dos adjuntos adnominais, os adjuntos adnominais são transformados em orações subordinadas adjetivas. E muitas vezes essa transformação acaba tendo que repetir o mesmo termo, tá? E isso é normal. E não tem problema nenhum com isso. Na letra D, eu vejo ali no para, né, a introdução da preposição para, eu vejo que tem uma inserção aí de uma ideia de finalidade que acaba alterando o significado da oração. Na letra C, eu vejo aí, foi transformado, né, divertimento dos abastados, foi transformado dos que desfrutam da riqueza. E aí a gente poderia dizer dos que são ricos, dos que são opulentos, ou dos que desfrutam da abastança, que seria uma equivalência mais própria, né, uma equivalência mais próxima, pelo menos. E na letra A, eu não consigo nem pensar realmente assim nessa substituição. A resposta é a letra B. Não se deve aos dementes e aos enamorados, nada se deve aos dementes e aos enamorados. O que acontece aqui para mim, aqui aos dementes, assim como aos enamorados, é um complemento nominal. Então a gente transforma isso em uma oração completiva nominal. E aí o que acontece aqui? Esse aos dementes aqui, eu estou vendo dois complementos, né? Porque o verbo se deve, nada se deve a quem? Aos dementes, um complemento, e aos enamorados, outro complemento. Na hora de fazer essa substituição aqui, de fazer essa substituição do termo sublinhado, esse termo sublinhado aqui para mim, que sentem a loucura do amor, essa transformação acabou juntando os dois complementos, como se fosse um complemento só, a loucura do amor. Então, por isso eu acho que tem algum problema aqui nessa resposta. Acho que realmente ficou equivocado isso mesmo, porque a gente teria que ter aqui uma divisão. Inicialmente, a oração original, ela tem dois complementos, os dementes e os enamorados. Ela tem, né, dois complementos nominais aí. E na oração substituída, a gente tem só um complemento. E não tem como dizer que nessa situação a gente não tem uma mudança de sentido aí. Né? Tem uma mudança de sentido. E o enunciado do exercício pede que se mantenha o sentido original da frase. Então, pensando em termos de, na hora de fazer um exercício,
todas as questões da letra todas as opções A, C e D, estão dentro de um mesmo padrão, porque todas elas têm aí um adjunto adnominal para ser transformado em uma oração. Essas transformações de adjuntos adnominais em orações adjetivas, elas costumam realmente provocar mudanças muito grandes. A única dessas opções que eu vi realmente uma mudança de sentido foi na letra D. Mas as transformações de adjuntos adnominais em orações adjetivas podem provocar a sensação de que a transformação não foi feita da maneira correta. E acontece de repetir a mesma palavra para fazer essa transformação. Por exemplo, seria repetido miséria, seria repetido abastado. Dos que são abastados, por exemplo. É o divertimento dos que são abastados. Isso seria uma transformação de um adjunto adnominal, na letra C, por exemplo, no adjunto adnominal dos abastados, transformado em uma oração adjetiva. Então, divertimento dos abastados, o divertimento dos que são abastados. Isso quando a gente tem um adjetivo. Essa repetição é bastante natural. No caso lá de cima da letra A, as lutas da miséria, da miséria, né, o termo da miséria não é um adjetivo. Então, acaba que a transformação fica ainda mais complicada e acabam sendo inseridas outras palavras. Então, provoca realmente esse conflito. Agora, só a letra B que tem como termo sublinhado um complemento nominal. Então, a gente precisaria de uma transformação em um adjunto, em uma oração substantiva completiva nominal. Eu não concordo com essa opção em termos de escolha na hora de fazer uma prova, de qual escolheria. A gente tem um padrão aqui, eu sempre falo disso também, né? As questões, quando elas estão complicadas, quando elas parecem complicadas demais, a gente tem que buscar padrões. E aí a gente tem um padrão, são a letra A, C e D, a gente tem adjuntos adnominais. Só na letra B, a gente tem um complemento nominal. Isso é um padrão estabelecido e uma possível resposta certa. Eu não vejo que essa letra B tenha sido a resposta do gabarito da banca, mas eu não vejo que aí nós tenhamos realmente uma resposta correta, porque ao unir os dois complementos e transformar os dois complementos em uma coisa só, a gente tem uma alteração importante de significado. Então, eu acho que essa questão, para mim, ela realmente está errada. Eu considero que o gabarito dessa questão está errado por causa disso. Porque a gente tem dois complementos, e esses dois complementos foram unidos e transformados em uma coisa que é trazendo uma proposta de significado completamente diferente. Então, essa daí eu acho que é uma questão que realmente tem que ser contestada pela banca, e acho que é uma questão que tem que ser anulada. Número 8. As frases a seguir exemplificam o campo semântico da religião, exceto uma. Campo semântico, ou seja, estou falando de significados, né? De valores que as palavras carregam com relação ao significado delas. E aí, para muitas pessoas, vou ler todas as opções primeiro. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Um santo é um pecador morto, corrigido e aumentado. Vou lhe dizer um grande segredo, meu caro. Não espere o juízo final. Ele se realiza todos os dias. E a letra D, o diabo quis ser monge. Logo depois ficou bom e voltou a ser diabo. Ótimo. Na letra A, a gente tem aí essa oração do Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E aí eu acho que muitas pessoas podem ter levado aí o termo alma, né? Porque a gente está falando de palavras, né? De frases que carregam, que transitam aí no campo da religião. E eu acho que muitas pessoas podem ter pensado aí na palavra alma, trazendo essa palavra para o campo religioso também. Quem pensou isso, na verdade, deve ter ficado numa dúvida danada, pensando e tentando até interpretar assim. Talvez tivessem marcado a letra D, porque tem aí um sentido, um senso meio pagão, meio herege, né? Então, não sei, mas o fato é que a palavra alma, ela está atrelada também ao campo da psicologia e tem outras bases aí de estudo e de análise do termo. Esse termo é utilizado em outros campos que não a religião. Então, embora a gente também possa utilizar a palavra alma no campo da religião, é a única palavra que eu vi, né, nesse exercício que ele pode ser utilizado em outro campo que não o campo da religião. Então, porque quando a gente fala de pecador, de santo, de diabo, de monge, de juízo final, todas essas palavras elas são utilizadas ali quase que exclusivamente. É claro, a gente sabe que aqui a gente tem orações que não estão falando de religião, mas carrega aí esse valor semântico da religião. Então, a palavra alma aí é a única palavra que pode ser utilizada em um outro campo que não seja religioso. Então, eu não achei essa questão difícil também, não. A questão número 9. Antes de ler o texto, eu vou... porque geralmente, gente, e quem está comigo também, né, nos grupos de estudo eu sempre falo isso, eu repito, também já falei em vídeos aqui no canal sobre interpretação de texto, também já falei a gente não tem que ler primeiro, a gente tem que ler as questões, porque a gente já condiciona o cérebro da gente. Caso a gente tenha realmente que ler o texto, a gente já se condiciona o cérebro a buscar determinadas informações, tá?
Então, quando eu estou fazendo, eu pego um exercício, eu tenho que ler esse tanto de texto aí, eu leio primeiro o enunciado e eu já condiciono a minha mente para buscar determinadas informações, isso se realmente eu tiver que ler. E nesse caso aqui, a gente tem aí o enunciado do exercício mesmo, né, o direcionamento, o que o exercício espera. Está falando assim, esse segmento marca o início do romance Helena, da obra Machado de Assis, Assis de novo, de Machado de Assis, pertencente ao estilo de época do. Então, isso aqui é uma questão complicada, porque eu acho que eu não cheguei a falar isso, mas eu verifiquei, é uma informação que eu verifiquei no. Verifiquei essa informação na prova da tarde que foi publicada na semana passada, porque eu lembro que teve em algum momento, quando eu li o edital não falava de estilo de época e nada disso. Mas depois eu não fiquei acompanhando retificação de edital e nem nada disso. E eu acho que essa questão aí dos estilos de época foi incluído no edital posteriormente. E tanto é que no edital, se vocês abrirem o edital hoje, essa parte que fala de estilos de época está no finalzinho da parte lá do português, e inclusive a letra está em tamanho diferente. Então, isso foi uma coisa que foi acrescentada depois, e, na verdade, se eu tivesse observado e acompanhado essas retificações, porque, na verdade, eu sempre acompanho só a parte de português, eu não tenho que acompanhar, não acompanho o edital inteiro, então, se eu tivesse acompanhado, teria alertado quanto a isso, né? Porque só esse acréscimo desse detalhe e ainda ter ficado lá no edital, quer dizer, foi uma coisa, me pareceu uma coisa que foi colocada ali às pressas. Então, quando eu olhei o edital, eu falei assim, tá, então foi uma coisa acrescentada depois. E conhecer aqui os estilos de época. Eu acho que a maioria das pessoas não chegou a estudar essa parte de estilo de época. Caiu nas duas provas, na prova da tarde da semana passada também caiu uma questão de estilo de época, essa prova aqui também caiu nisso aqui. Machado de Assis. Machado de Assis, na verdade, ele fazia parte, ele fez parte, né? Ele atuou aí tanto no romantismo quanto no realismo. E a gente tem um marco aí temporal mesmo. Eu acho que quem não estudou isso daqui foi no chute, quem não conhece essa parte da literatura mesmo deve ter ido pelo chute, porque para mim era só, para quem não sabe essas definições e essa determinação que foi a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que aconteceu em 1981, que foi essa publicação, na verdade, que deu aí uma entrada para o realismo brasileiro. Quem não sabe dessa informação realmente não teria como saber, porque Machado participou desses dois momentos aí literários. Helena foi escrita em 1876, então Helena foi escrita aí poucos anos antes da entrada, da inauguração, digamos, do realismo no Brasil. Então, não acho que tenha sido uma questão difícil, eu só acho que tem aí o fato de que, para mim, essa inclusão aí dos estilos de época foi incluído posteriormente no edital. Então, quem pegou o edital e só leu ali no primeiro momento o que ia cair, depois não olhou mais para o edital, então não estudou essa parte. E quem não estudou essa parte realmente não tem como saber isso aqui, não. Né? É uma informação muito específica, muito pontual, relacionando aí a data da publicação de Memórias Póstumas e da publicação de Helena, né? Porque aí é que está a determinação de se foi romantismo ou se foi realismo. E aí a gente vai ver agora a proposta de redação dessa prova, tá? A tarefa de educar parece caber em muitos setores, ao governo, à escola e à família. No meio de todas as dificuldades do momento presente, o que cabe à escola e à família? É possível delimitar o espaço de cada uma delas? Quem me acompanha também, né, nos grupos sabe que a gente teve um momento aí que a gente falou muito dessa relação da educação com o governo, família e escola. E a gente chegou a construir, né, redações estabelecendo essa relação aí entre governo, escola e família. A gente não trouxe exatamente essa percepção aqui do o que cabe à escola e o que cabe à família, mas a gente já tinha trabalhado sobre essa relação da educação com o governo, família e escola. Então, eu espero que todas as pessoas que estavam comigo tenham conseguido desenvolver bem essa redação. Aqui, nesse caso dessa proposta, a gente tem aí a peculiaridade de que está falando, está determinando assim, o que cabe, né? Qual que é a função da escola e da família aí nessa tarefa de educar. Então, se a gente pensar aqui em palavras-chave dessa oração, né? Palavra-chave é sobre o que a banca quer que você fale. Então, quer que eu fale sobre educar, a tarefa de educar, né? A escola e a família. Essas são as palavras aí chave. Esses são os pontos principais. Quer que eu relacione educar com a família e com a escola. Né? Palavras distratoras, né? As palavras distratoras é o direcionamento que a banca está te dando sobre o que você precisa discutir, o que você vai conversar, sobre o que você vai, como, né? Como você vai expor as suas ideias, né? Então, aí as palavras distratoras aqui seriam as dificuldades, né? As dificuldades da tarefa de educar hoje em dia e a delimitação do que compete à família e do que compete à escola.
Aí eu coloquei aqui, eu trouxe algumas causas e consequências, porque, bom, isso daí, quando a gente pensa em palavras-chave, palavras distratoras, a gente está falando aí de uma abordagem inicial para a construção do nosso ponto de vista. Então, beleza, construir o seu ponto de vista. A partir dessa construção do seu ponto de vista, você vai ter que determinar causas e consequências, porque, como eu sempre repito, causas e consequências são a base fundamental de todo o argumento. Tá? Não existe argumentação sem relação entre causas e consequências. Então, eu trouxe algumas causas e consequências aí que podem ser utilizadas, que poderiam ter sido utilizadas em parágrafos diferentes. E, é claro, não é tudo que eu trouxe aqui que precisa ser usado. Eu trouxe algumas possibilidades de algumas coisas que, na hora que eu vi, que eu fui pensando, poderia falar disso, poderia falar daquilo, poderia falar daquilo outro. Vamos lá, sobre causas. O que causa as dificuldades, você construiu o seu ponto de vista, e aí o questionamento que você teria que se fazer é, o que é que causa essas dificuldades da tarefa de educar hoje em dia? E aí você poderia trazer como causas o ritmo de trabalho das famílias, né? Lembrando que a gente tem que falar de família e de escola, que são palavras-chave. Então a gente pode falar com relação à família, a gente pode falar do ritmo de trabalho das famílias, da ausência dos pais no acompanhamento dos filhos e na orientação dos valores, na construção de valores dos filhos. A gente poderia falar da tentativa de suprir a ausência deles, pais, né? Desresponsabilizando o filho pelos atos deles, né? Pelas coisas que eles fazem, colocando panos quentes em cima de tudo, achando que todo mundo está errado, menos o filho. Isso é uma forma de desresponsabilizar. Né? A falta de imposição de limites dos pais também poderia ser trazido aí como uma causa. E aí a gente tem consequências relacionadas. Essas consequências relacionadas à família, eu poderia falar de crianças e jovens sem estrutura emocional para lidar com os problemas cotidianos e com os relacionamentos em qualquer espaço. Né? Essas crianças que passam por essa situação de e eu nem estou me colocando aí favorável nem estou me colocando contra a família trabalhar, não. Trabalhar é uma necessidade, né? A gente sabe que é uma necessidade. Mas mesmo trabalhando, a família, ela tem que impor limites, ela tem que entender o que é essa tarefa de educar, né? E aí, consequências, a gente tem essas crianças que não têm muita dificuldade de se relacionar, de se responsabilizar, né, pelos próprios atos, de não se vitimizar, né? Essas crianças e adolescentes hoje, eles têm uma tendência muito forte a se vitimizar, a colocar sempre a responsabilidade no outro, sempre a culpa no outro, são muito mais vitimistas. E isso também vai afetar no comportamento do aluno, né? Não só no comportamento do filho, mas afeta também o comportamento do aluno. Isso pode provocar baixo rendimento escolar, pode provocar evasão, pode provocar agressividade, pode provocar dificuldade de trabalho em equipe no espaço escolar, incompreensão, indisciplina. Então, trouxe várias coisas que poderiam ter sido discutidas aí na redação. Com relação à família, porque a gente precisa, nessa redação, a gente precisava, né, nessa redação, falar de escola e de família. Então, beleza, falei de família. Agora, falando de escola. O que causa dificuldade na escola? O que causa essa dificuldade nessa tarefa de educar? Aí a gente poderia falar da responsabilização da escola por questões que deveriam ser aprendidas em casa. Né? Aí tem muitas coisas hoje que a sociedade coloca a responsabilidade na escola, quando a responsabilidade é da família. Né? Tem responsabilidades, e aí a gente responde a questão lá: é possível delimitar o espaço de cada uma delas? A pergunta que se coloca, que se levanta na proposta de redação. É claro que é possível, tem coisas que cabem especificamente à família, e não à escola. E tem outras coisas que são da competência da escola. Né? Seria muito distorcido a gente, por exemplo, imagine a situação da pandemia, como foi com os pais tendo que ensinar os filhos em casa. Imagine como os pais quantos pais ficaram desorientados tendo que dar esse acompanhamento pedagógico para os seus filhos. Então, se a gente entende, a gente passou por toda essa situação aí da pandemia, e os pais conseguiram entender que aquela tarefa é a tarefa do professor, e ainda que momentaneamente, por um motivo de força maior, ele como pai, como mãe, tivesse que estar cumprindo aquela função, também é possível perceber aí que, bom, tem esse limite, pelo menos deveria ter sido percebido que também existem funções que são da competência da família e que não cabem à escola. Né? Esse estabelecimento de limites, a disciplina, é claro, a escola também tem a sua parcela de atrelada e a questão da disciplina, mas a escola não tem a função de disciplinar uma criança ou um adolescente da mesma forma que a família tem que fazer. E isso é importante. Né? Então, essa responsabilização da escola poderia ser trazida aqui como uma causa. Professores que têm dificuldade em lidar com a agressividade dos alunos e a falta de respeito. Né? Muitas vezes o professor sofre em sala de aula por causa dessa indisciplina, por causa da falta de respeito, por causa da agressividade dos alunos. E isso daí tem a raiz lá na família. Né? A formação profissional pode ser insuficiente para acompanhar as demandas sociais contemporâneas. E isso daí também pode ser um problema com toda essa relação aí, dificuldade de atrair o interesse do aluno partindo do mundo tecnológico que a gente vive hoje. Então, essa formação profissional é insuficiente, eu também me refiro a essa questão da tecnologia. Né? Muitos professores ficam
acontece, a gente sabe disso, acontece que muitos professores podem ficar estagnados, sem querer evoluir também a sua formação, o seu desenvolvimento enquanto professor, e isso aí pode trazer também prejuízos e acabar, hoje a gente sabe que os jovens, eles vivem num mundo completamente, é uma geração que vive em um mundo completamente tecnológico, e se a tecnologia não for inserida no espaço escolar, isso também vai provocar o desinteresse, isso também torna a tarefa de educar mais difícil, porque é mais difícil atrair a atenção dos estudantes, né? A gente pode, aí a gente teria aí como consequências seriam até semelhantes, né? Poderia trazer as mesmas consequências. Eu não preciso necessariamente repetir as consequências nos parágrafos de desenvolvimento, mas eu poderia falar de baixo rendimento, de desinteresse, de evasão da mesma forma. Poderia também trazer aí, se eu falar, por exemplo, do professor lidando com a agressividade e a falta de respeito dos alunos, eu poderia falar do estresse, trazer como consequência o estresse do professor, doenças psicológicas, afastamento do trabalho, ok? E aí a gente vem para as intervenções. Aqui nessa parte das intervenções, a gente teria que colocar especificamente o que cabe à família e o que compete à escola. Né? E seria bem importante aqui nessa proposta de redação diferenciar aí esses espaços de atuação da família e da escola, ok? E aí nem preciso repetir, porque eu já falei disso aqui na hora que eu estava falando da pandemia, a gente está falando disso, né? Da responsabilidade da família em termos de impor limites e disciplina, de ensinar o respeito, né? A escola também ensina essas coisas, mas tem coisas que são básicas, e a da família eu poderia colocar aqui a responsabilização. Os pais precisam ensinar os filhos que eles são responsáveis pelos próprios atos, né? Ao invés de passar a mão na cabeça. A gente pode falar passar a mão na cabeça numa redação, né? Ao invés de ignorar, ou ao invés de não dar a devida importância para as coisas que os filhos fazem. E com relação à família, a gente poderia ter colocado, aí depende do que a pessoa decidiu colocar aí como causas e consequências, é óbvio, né? Eu não posso colocar e mostrar, assim, intervenções, porque eu trouxe um monte de possibilidades de causas e consequências, e aí as intervenções, obviamente, precisam estar conectadas com essas causas e consequências que foram trazidas, porque senão a sua conclusão, lembrando, né, as intervenções elas aparecem na conclusão da redação, e aí se você não tiver conectado aí com as causas e consequências que você trouxe, você perde aí um bocadinho de ponto é, nessa conexão da conclusão com o resto do tosto, com o resto do texto. Bom, e eu aproveito a oportunidade para convidar vocês para participar do grupo de estudos, o GLP Ouro. O GLP Ouro, a gente tem exercícios todos os dias, propostas de redação, discutimos diariamente temas, abordagem temática, a estrutura argumentativa, discutimos também todos os dias, nós fazemos exercícios e nas aulas online eu apresento, eu explico todos os exercícios, as aulas são gravadas, então se não der para participar da aula num dia, você pode assistir no dia seguinte, isso daí é bem, bem tranquilo. E além do GLP Ouro, eu tenho também o GLP Prata, que eu envio exercícios diariamente e envio 2 propostas de redação por semana. O GLP Prata é gratuito, só não vai ter a participação nas aulas online. De qualquer forma, são bem-vindos em ambos os grupos e a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.